Essas digníssimas aqui, mano, é novamente aquela história, mano. É novamente aquela história. Elas só erram na hora de escolher o pai dos filhos, tá ligado? É só nesse momento, velho. Elas são empoderadas, elas sabem tudo, fazem tudo, mas na hora de escolher o pai dos filhos, aí elas erram, né, velho? É sempre assim, pô. Quem não se emociona com essa história dessa mãe, já morreu por dentro. Às vezes eu fico perguntando por que Deus dá a possibilidade de alguém ser pai se não quer ser pai. Comigo poderia acontecer qualquer coisa, menos ver a criança ficar chorando, sabe, pedindo. E saber que o ser não quer ser pai. É difícil segurar a barra. Ao mesmo tempo, você sabe que a culpa não é tua, mas ao mesmo tempo dá raiva de mim mesma por ter conhecido lixo de gente assim, sabe? De colocar meu filho em situações assim. A gente fica pensando por que crianças têm que passar por isso, sabe? Porque é difícil ver criança assim, pedindo. E uma criança de 2 anos que não tem como explicar, que ainda não entende, não sabe muita coisa. Ficar nessa situação. É como eu falei, mano, só erram nessa hora, só erram nessa situação aí, né, velho? Escolher o pai do filho, novamente. São aquelas lá que sempre falam aquilo, né, velho? Que gosta dos caras que usam tornozeleira eletrônica, um cara de bandido, tá ligado? É isso, pô. Aí depois tá assim, né, velho? Tá assim, falando que o cara não quer assumir, que não sei o que mais lá. É óbvio que, pô, não tô dizendo que o cara tem que fazer esse tipo de coisa. O cara é um filho, né, mano? É um filho, pô. E a criança não tem nada a ver com isso, velho. O cara que faz esse tipo de coisa aí, mano, é um responsável, né, velho? É óbvio que é, mano. Mas, novamente, mano, é aquele tipo que faz aqueles vidinhos lá falando que gosta desse tipo de cara, né, mano? São aqueles caras que dão pauta pro programa do Datena, né, velho? E depois, ó, tá assim, né, pô? Na maioria das vezes, mano, é culpa das suas próprias escolhas, né, pô? Sair com o primeiro que aparece, com todo mundo aí, mano, e acaba como? Assim, né, velho? Olha só isso, velho. Olha só o constrangimento do cara chegando no hospital, mano, numa situação dessa, velho. Nossa senhora, isso daqui é o beta nível hard, né, velho? É aqueles meninos de apartamento criado por vó, pô. Só pode, mano. Homem é socado por uma Cheroline, tá ligado o que é, né, velho? Nossa senhora. Homem engasga com parte íntima da esposa e vai parar no hospital em Santa Catarina. Meu Deus. É, homem engasga com parte da esposa e vai parar no hospital em Santa Catarina. Gente, quando eu li eu não acreditei, não. Homem, vocês têm que entender que tem que ter técnica. É, 2 braçadas, uma respirada. 2 braçadas, uma respirada. É, o que era pra ser uma noite quente acabou Talvez o cara seja alérgico, pô. virando um plantão médico. É, o homem falou que achou que dava pra aguentar. Mas parecia que tava tentando chupar um travesseiro da NASA. Dito ele, já recuperado no hospital. A esposa ficou em choque com a cena. Achei que ele tava só empolgado, mas quando vi, ele tava batendo palma, igual uma foca. Nossa. Percebi que tinha algo errado. Aí ela chamou o socorro médico, né? E o médico até orientou, gente, revista na comunicação. Só que o homem tomou um trauma e falou que nunca mais vai fazer essa posição 69, nunca mais. De agora pra frente é só na posição 34. Metade do esforço, muita segurança. Eu fico pensando o tamanho dessa Cheroline pra sufocar o cara. Meu amor, essa mulher sentou Realmente, mano, deve ser pequena, hein? Deve ser de vaca, né, mano? Pô, pra fazer esse estrago todo, pô. na cara do cara, o trem deu pressão. A ponto desse cara parar de respirar. É, eu acho que eu vou falar, viu? E aí, o que achou do caso? Já viveu uma situação parecida? Deixa aqui no comentário. Pô, os comentários aqui, velho. Geração Z não aprende nem o básico em 69. Morreu lutando. Descanse em paz, guerreiro. Você será lembrado para sempre. Mulher flagrou o marido com novinha dentro do carro. Maridão falou que ia pro trabalho, né, velho? Ia trabalhar. A esposa seguiu ele, né, velho? E adivinha, o cara tava com a novinha dentro do carro, ó, velho. Olha só o barraco, mano. Caramba! Vai pro portal. Eita! Olha o barraco, velho.
cara não vai embora com a amante, velho. O cara dá no pé com a amante. A esposa fica aí de boa, né, velho? Fica aí jogada aí na rua aí, no barraco aí. Ele vai embora com a amante. A amante é a que tá dentro do carro, pô. Você viu aí, a esposa fez de tudo tentou tirar ela, de todo jeito, tirar ela de dentro do carro, mas não conseguiu, né, velho? E, velho, é aquela velha história, né, mano? A mentira tem perna curta por dois lados, mano. Tanto pro homem quanto pra mulher, né, velho? É sempre assim, mano. Vai traindo, mas uma hora dá errado, né, velho? Mas aí, o que é que você achou da atitude do cara aí, né, pô? O cara parece que deu prioridade pra amante, né, velho? Eu quero te mostrar 2 vídeos, só 2. Tipo de sociedade que estão construindo. Tá nas marcianas, que cantam o quê? Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Bonito? Ai, que bonito. Não, esse eu não acho Mas bonito. que gera porque um lugar de é uma pressão pura ali, monogamia. né? E é só isso, é o certo. Você é meu, só... Gera uma opressão, é pura monogamia. Ou seja, mano, você se casar e ter relacionamento apenas entre vocês dois, entre apenas o casal, isso é uma opressão. É isso que ela quer dizer, tá ligado? É isso que ela quer dizer, pô. Ela é pura monogamia. Ou seja, hoje monogamia é algo ruim, tá ligado? Pra essas digníssimas aí, ó. São atrizes da Globo, né, velho? Olha o conselho delas aí, né, velho? É pura monogamia, é opressão. Ou seja, o correto é pra vários, tá ligado? comigo que você faz amor. Aquela, você conhece, aquela Ai, caramba. Vai namorar comigo, sim. Se não, como é que é essa? Se reclamar, vai casar também, com divisão de comunhão de bens. Se reclamar, vai casar também. Gente, é forçação. E eu acho importante você Real. trazer esses exemplos de cultura e de música, porque às vezes as mulheres que ainda estão na monogamia se acham culpadas por se sentirem assim, mas é toda uma cultura que traz isso. Agora, esses exemplos que são músicas assim... Mulheres se sentirem culpadas por estar na monogamia, ou seja, ela ser apenas do marido dela, apenas dele. Ela se sente culpada por isso. Pô, não tô entendendo essa parada, né, velho? Quando foi que esse globo girou pro outro lado, né, velho? Quando foi que virou o que tá virando hoje, que eu não percebi, pô? Péssimas, né? Deu uma fundada. Tem uma fundada no sentido de posse, né? Dessa coisa de você ter domínio sobre o corpo do outro. E a não monogamia é um lugar de libertação ou da autonomia do seu desejo, do que você quer. Atrizes da Globo. A não monogamia é um estado de libertação. Não monogamia é o contrário. É aquelas pessoas que não ficam apenas com o parceiro, ou apenas com o marido, ou apenas com a esposa. É aquela pessoa que é liberal, tá ligado? Que fica com tudo e com todos. Isso é um estado de libertação para elas, velho. Globo ridicularizando músicas que falam de amor, fidelidade, monogamia. Dizem que isso é pressão, que o homem que sonha com casamento, com mulher fiel, tá querendo impor valores ultrapassados. Agora para e pensa, desde quando você querer exclusividade virou opressão? Desde quando o amor virou piada? Para finalizar, como boa feminina que eu sou, eu não poderia deixar de citar uma grande pensadora brasileira, conhecida como Tati Quebra-Barraco. Esse é bom, mano. Grande pensadora brasileira. Tati Quebra-Barraco. É uma excelente pensadora brasileira, realmente, né, velho? Essa é uma gênia da literatura, mano. Quem é Machado de Assis? Quem é Ariano Suassuna? Perto de Tati Quebra-Barraco, né, velho? Tá bom. Estamos regredindo, pô. Que diz, seja piranha, mas não esqueça dos estudos. Seja uma piranha formada. É isso, colegas. Já vão tarde! Obrigada. Aplausos para a grande pensadora brasileira, mano. Uma gênia, velho. Quem escreve uma letra dessa, realmente, mano. Os grandes literários do nosso Brasil devem estar com muita inveja dessa grande pensadora brasileira. E o pior, mano, a mina vai para uma formatura falar isso, né, velho? Para uma formatura, mano. E todo mundo aplaudindo, né? A oradora de uma turma de formatura. Um momento sério de celebração de estudo, conquista, a qual a frase para representar toda uma turma, toda uma formação foi: seja piranha, mais uma piranha formada. E sabe o que mais assusta em tudo isso? E o pior, várias piranhas formadas aplaudindo, né, pô? Isso não é a fala em si, é o aplauso.
É o silêncio dos que deviam ensinar. É a euforia dos que já se perderam. Pessoal, o que estão fazendo com a juventude? Que valores estão sendo divulgados nessa nova geração de mulheres? Onde é que entra o homem no meio de tudo isso? Mas a pergunta que eu te deixo é: estão empoderando mulheres ou desconstruindo os homens? Estão libertando ou transformando os relacionamentos em guerra? Comenta aqui embaixo. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí, rapaziada, qual a sua opinião, pô? Você estaria disposto a ter um relacionamento com alguma dessas aí, velho? São piranhas, mas são piranhas formadas, né? E sobre as atrizes da Globo lá, mano, pô, infelizmente, são referência para algumas pessoas. Eu acho que a Globo hoje em dia não é referência para ninguém, tá? A Globo em si não é referência para ninguém, mas essas digníssimas aí, as senhoritas são referência sim para algumas pessoas e para esse público jovem, né, velho? Pô, mano, e aí, velho, a gente vê o tipo de referência que a gente tem hoje, né, pô? Mano, é só de ladeira abaixo mesmo, viu? Essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de coisa são aquelas que faz aquilo, né, mano? Aquelas coisinhas lá para conseguir papéis em programas, em novelas, tá ligado? Faz tudo enquanto com o diretor para conseguir as coisinhas que querem, né, pô? Porque a gente já viu várias entrevistas de ex-participantes da Globo que falam o que acontece lá, né? Os bastidores com os diretores e os atores, né? Os apresentadores, né? A gente sabe o que acontece lá, né? Até vi uma entrevista de um aí falando que tinha até uma salinha lá, tá ligado? Uma salinha do abatimento, pô. Então, mano, é esse tipo de pessoas aí que vem dar conselho pros jovens de hoje, pô. Esse tipo de conselho.